Teacher. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre MEI, tudo o que você precisa saber para abrir o seu, caso você ainda não tenha feito isso, e toda a parte burocrática da declaração anual de MEI, para você que já tem o seu MEI e quer entender um pouquinho melhor como funciona essa parte. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniela, eu sou professora de inglês há 12 anos e desde o ano passado eu promovo o empoderamento administrativo e pedagógico para professores através da minha página no Instagram. Por que ter um MEI? Você é uma empresa de uma pessoa só, mas você é uma empresa. E quando você passa a agir dessa forma, quando você se posiciona como uma empresa, os seus alunos também passam a te enxergar desse jeito. E ter um CNPJ, querendo ou não, transmite autoridade. E existem algumas vantagens da gente atuar como MEI ao invés de pessoa física. Uma dessas vantagens é o CNPJ, que possibilita a abertura de contas bancárias como pessoa jurídica. Tá? Então, o relacionamento de bancos, de maneira geral, com o CNPJ é diferente do relacionamento com o CPF. E mesmo como MEI, que é um CNPJ ainda atrelado à nossa pessoa física, a gente tem algumas vantagens ali com relação à abertura de contas, limites, etc. O imposto do MEI, ele é reduzido. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, que é uma questão um pouquinho mais complexa. Em alguns casos, você precisa sim declarar o imposto de renda como pessoa física, mas esse imposto é reduzido. Isso significa que você paga uma parcela fixa de R$ 65 por mês e você já tem ali inclusos os benefícios do INSS, você não vai precisar pagar nada extra por isso. A emissão de nota fiscal como CNPJ, como MEI, ela é gratuita. Então, se você já precisou, por exemplo, emitir uma nota fiscal no seu CPF, você sabe que você precisa pagar um imposto ali, uma taxa em cima do valor daquela nota fiscal. Com o MEI isso não acontece, a sua emissão de nota fiscal ela é gratuita. Caso o seu faturamento anual ultrapasse 81 mil, você não se enquadra como MEI, aí você passa a se enquadrar como microempresa. Como MEI, você pode ter a contratação de um funcionário por CLT, então você pode assinar a carteira de uma pessoa, seja ela um professor que vai te ajudar ou algum funcionário que vai mexer com a parte administrativa, financeira, você tem essa possibilidade de ter um funcionário registrado. Você não pode ter sócios. E esse imposto que a gente paga de R$ 65 mensal, ele já vem incluso todos os benefícios do INSS. Então, você tem direito à sua aposentadoria, licença maternidade e outros benefícios do INSS, caso você precise utilizar algum desses benefícios. Eles já estão inclusos ali para você como MEI. O único impedimento para a abertura do MEI é no caso de funcionários públicos. Então, se você for concursado, como professor ou não, você não pode ter MEI. Se esse não for o seu caso, você pode sim fazer a abertura do seu MEI, mesmo se você tenha carteira assinada em alguma outra escola ou algum outro emprego com carteira assinada. O único detalhe neste caso de você ter CLT e MEI simultaneamente é que caso você saia do seu emprego como CLT, você não tem direito ao seguro-desemprego, porque entende-se que você tem uma fonte de renda extra, que é o seu trabalho como autônomo. Tirando esse detalhe, não tem problema nenhum você ter os dois simultaneamente. A abertura do MEI é feita pelo site Portal do Empreendedor e ela é feita de forma 100% gratuita. Existem alguns sites que auxiliam na abertura do MEI, mas essa cobrança é feita por terceiros. Você pode facilmente fazer tudo sozinho pelo site do Portal do Empreendedor, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Ao cadastrar o seu MEI, você precisa de dois dados: o SENAI, que vai ser a sua atividade principal, e também a ocupação secundária, atividade secundária. O SENAI é a tua atividade principal e para nós, professores de idioma autônomos, a gente pode tanto se cadastrar como ensino de idiomas ou outras opções não listadas anteriormente. E na lista de ocupações, depois que você coloca essa principal, ele te dá algumas listas. Isso muda de acordo com a tua ocupação principal. Então, se você selecionar, por exemplo, outras atividades de ensino, a sua lista de ocupação secundárias vai ser um pouco diferente da lista de ocupação do Senai Ensino de Idiomas. E ali você vai ter instrutor de idiomas, professor particular independente e várias outras que vocês podem escolher. Aí fica a critério de cada um o que você vai relacionar ali para montar o teu MEI. E isso pode sim ser editado depois, não tem problema nenhum. No próprio site do Portal do Empreendedor, você consegue fazer essas alterações posteriormente. E aqui vocês estão vendo um exemplo de como que ele fica na prática. Com relação à nota fiscal, o MEI ele só é obrigado a emitir nota fiscal para serviços prestados para outras empresas ou outros CNPJs.
O ensino de idioma, seja ele com professor particular ou nas franquias de idioma, ele é considerado curso livre, porque ele não é regulamentado pelo MEC. Isso significa que o curso de idioma não entra na categoria de ensino dedutível do imposto de renda. Ao contrário, por exemplo, da escola tradicional, cursos universitários, pós-graduação, etc., que são dedutíveis do imposto de renda. Você recebe esse valor de volta depois que você declara o teu imposto. Os cursos de idiomas não entram nessa categoria. Então, a gente não precisa fazer emissão de nota fiscal, porém, caso o seu aluno faça essa solicitação, você pode sim emitir a nota fiscal para ele sem problema algum. A emissão da nota fiscal ela é feita pela internet mesmo, é nota fiscal eletrônica, super facinho de fazer. Mas para você conseguir fazer essa emissão de nota fiscal, você precisa primeiro estar cadastrado junto à prefeitura ou Secretaria da Fazenda da sua cidade. Isso é diferente de uma cidade para outra. No meu caso, por exemplo, eu fui direto na prefeitura, fiz o cadastro e eles liberaram um login e a senha para fazer a emissão da nota fiscal. Então, caso você ainda não tenha esse cadastro junto à prefeitura e você precise fazer a emissão da nota fiscal, entre em contato com a prefeitura da sua cidade ou com uma agência do Sebrae aí na cidade onde você mora, que eles vão conseguir te orientar certinho com relação à documentação necessária e todos os passos para que você cadastre e faça a emissão de notas. E ainda com relação às notas fiscais, a orientação que eu recebi da minha advogada foi para fazer a emissão de notas mensais, que é para você não ter o risco de bater ali o seu teto de rendimentos. Se você vende cursos apenas à vista, você vai ter ali uma entrada muito grande num mês e entradas menores nos meses seguintes, e mais para frente isso pode ocasionar alguns problemas. Então, a orientação que ela me deu foi de emitir as notas mês a mês. Uma dúvida constante é com relação ao imposto de renda, se o MEI precisa ou não declarar imposto como pessoa física. Isso vai depender de alguns cálculos relacionados ao teu faturamento. Em alguns casos, sim, é necessário você fazer a declaração de imposto de renda como pessoa física, além da declaração de MEI. Em outros casos, apenas a declaração anual como MEI é o suficiente. E isso é o que a gente vai ver no próximo vídeo.